Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar sobre todos nós. E eu já quero desejar que Nossa Senhora da Luz, que Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Candeias, ela possa continuar a interceder por cada um de nós. Ou seja, ela nunca deixa de interceder por nós. Ela nunca deixa de suplicar, de levar-nos a Deus. Assim como ela trouxe Jesus a nós, assim como ela trouxe Deus a nós, ela também leva-nos a Ele. Que coisa extraordinária, né? Que mistério, que mistério. Deus para vir a nós, pecadores, mortais, pessoas pecadores, pessoas reincidentes no pecado e reincidentes na desobediência, Deus quis vir a nós por um caminho seleto, especial, um caminho todo puro, um caminho todo meigo, um caminho que ele mesmo escolheu. Já lá no primeiro evangelho do Gênesis, ele disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Ou seja, a mulher seria a produtora desta semente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas, pelo enredo da situação, a partir daquilo que a gente vê lá no Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, lutando contra a mulher, nós não temos a menor dúvida que Nossa Senhora, ela também esmaga a cabeça da serpente, porque ela não tem diálogo, ela não tem relação com o demônio. Ela não se relaciona em nada com Satanás, com a antiga serpente. Ela é oposta de Satanás. Ela está na contramão, literalmente na contramão daquilo que é o demônio, daquilo que é o inimigo de Deus. Então, com toda certeza, que tanto a semente da mulher, como a mulher, produtora dessa semente, ela esmaga a cabeça da serpente. Então, hoje, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Dores, neste dia da apresentação do Senhor, é muito propício que estes títulos marianos possam estar sobre cada um de nós, possam estar em nosso coração. Vamos a um texto bíblico, um texto de São Lucas, no capítulo 2. São Lucas, no capítulo 2, e o versículo 29. São Lucas, capítulo 2, o versículo 29. É apenas um versículo do evangelho deste dia. E neste texto lemos o velho Simeão dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Fiquemos apenas, queridos, com esta palavra. Luz para alumiar as nações. Luz para alumiar as nações. 8 dias após o nascimento de Jesus, aconteceu aquele rito judaico da circuncisão. E 40 dias após o seu nascimento, nós temos a apresentação de Jesus no templo. Então, hoje a igreja está celebrando a apresentação do Senhor. E todos nós, queridos, todos nós precisamos adentrar nesta atmosfera eclesial, nesta atmosfera litúrgica. Dizia o Dom Francisco aqui no sábado, que a igreja, na sua sabedoria, e como? A igreja, sendo coluna e sustentáculo da verdade, a igreja, esposa de Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo, não obstante
a fragilidade dos seus filhos e dos mais eminentes, a essência da igreja é santa. A essência da igreja é pura, a essência da igreja é imaculada, a essência da igreja é sábia, é perfeita. E não poderia ser diferente, uma vez que ela é o corpo que tem por cabeça Jesus Cristo. Então, muito cedo, queridos, esta festa da apresentação do Senhor, ela passou a ser chamada pela igreja de festa da luz, porque foi assim que ele foi reconhecido no templo, quando seus pais, José e Maria, o levaram para a apresentação. O velho Simeão assim o reconheceu como aquele que é a luz. Era um bebê, 40 dias apenas. Mas Simeão já o reconhece como a luz que iria iluminar as nações. Mas não apenas o velho Simeão, o próprio Senhor Jesus, ele mesmo definiu-se como a luz do mundo. Ele veio dar visão aos cegos, e aos cegos mais cegos, aos cegos mais empedernidos, como é o caso de Saulo. Jesus deu-lhe a visão, Jesus deu-lhe um olhar que até então ele não tinha, embora, e no entanto, ele fosse adestrado nas Escrituras. Ele conhecia tudo de Torá, ele conhecia tudo de profetas, ele conhecia tudo de salmos, ele conhecia tudo de sapiência de Israel. Não havia o que ele não conhecesse, todavia era um homem cego. Era um fariseu, um alguém separado, diferente das outras pessoas. Ele estava exatamente na dinâmica daquele homem que lá no templo, ao lado daquele publicano, orava: não sou como os demais homens. Por sinal, ele mesmo vai dizer que ele era zeloso da lei de Deus. A lei, contudo, que embora tivesse o nome de lei de Deus, estava sem o Espírito, estava sem aquilo que Dom Francisco pregou aqui no domingo. Nada sou. E o que o Dom Francisco falou domingo, sábado aqui, é exatamente o que São Paulo diz: sem o amor, eu nada sou. Então ele precisava ter um encontro com Jesus. E São Lucas vem dizer para nós que Jesus é esta luz. Foi assim que o velho Simeão o reconheceu no templo. É a luz que vai iluminar as nações, que vai iluminar os povos, que vai dissipar as trevas tão espessas do coração humano. E isto, queridos, traz para nós uma responsabilidade tão grande. Isto traz para nós uma responsabilidade tão grande, porque mesmo Simeão tendo dito que ele é a luz, mesmo Jesus tendo dito: eu sou a luz do mundo, mesmo São Paulo tendo visto essa luz diante da sua mais horrenda cegueira, Jesus não parou por aí. Nos seus ensinamentos, em um dos seus muitos ensinamentos, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele é o pastor por excelência. Mas ele foi enfático em dizer a Pedro por 3 vezes: apacenta, apacenta, apacenta. Jesus disse: a ninguém chamai de mestre, porque um só é o vosso mestre. Mas ele mesmo dedicou grande parte da sua missão em ensinar, em desenvolver a missão de mestre. E quando ele diz que basta o servo ser igual ao seu senhor, os discípulos de Jesus tinham a responsabilidade, tinham a missão de também serem mestres fundamentados no mestrado de Jesus Cristo.
Eles precisavam ensinar. É uma responsabilidade da igreja. A igreja que é mãe também é mestra. A igreja que alimenta também educa. Há 2 domingos, vimos o sacerdote Esdras lendo o livro da lei do amanhecer ao anoitecer. E ele lia uma parte e explicava aquilo que havia lido. Ou seja, a mensagem de Deus, ela passa pela explicação. Porque ela é transmitida, como diz a Dei Verbo, um dos documentos do Concílio Vaticano II, ela nos foi transmitida em linguagem humana. Então ela precisa dos mestres capazes, abalizados, para explicar aquilo que está escrito. Por sinal, o eunuco mordomo da rainha de Candace, quando Filipe, movido pelo Espírito Santo, juntou-se a ele e percebeu que ele lia o profeta Isaías, ele perguntou-lhe: entendes o que estás lendo? Oh, calma. Aquele homem era o mordomo, eunuco mordomo da rainha de Candace. Não era um qualquer. Não era um analfabeto. Não era um desprovido do intelecto no seu mais alto grau. Para exercer aquela função, precisava ser um erudito. Mas diante daquilo que estava escrito, ele respondeu ao diácono Filipe: como entenderei eu, se não há quem me explique? Como podemos, queridos, desprezar o sagrado magistério da igreja? Que ele não está acima da palavra, mas ele é servo da palavra. O sagrado magistério está para receber as luzes do Espírito Santo, para que de maneira sóbria, eficaz, contundente, explique para nós aquilo que está escrito. Porque a ausência desta dimensão, a ausência desta hierarquia magisterial, causa não menos do que aquilo que a gente vê por todos os lados. A cada dia, cada um com a sua Bíblia, cada um com o seu exemplar sagrado, cada um pagando o preço que for em qualquer livraria, compra o exemplar bíblico que quer, segundo a tradução que quer, segundo as notas de rodapé que quer. E além de tudo aquilo que foi traduzido e que foi explicado como nota de rodapé, essa pessoa ainda acrescenta as suas e diz: isto aqui não está certo, eu vou fazer a minha. E essa pessoa não faz apenas um outro exemplar bíblico a partir daquele, mas ele já começa a aumentar, a subtrair, a fazer do seu jeito e, consequentemente, o demônio já colocou na sua mente o desejo de fundar um novo movimento, ao qual ele dá o nome de igreja. Isso é sério, queridos. Isto é extremamente sério. Então a igreja, desde cedo, ela estabeleceu esta festa da apresentação do Senhor, dentro já de uma dinâmica cristã, sem banalizar o Antigo Testamento, sem desprezar a antiga aliança, mas a igreja já está olhando para aquele que é a luz dos povos, a luz das nações, aquele que abre os olhos dos cegos e aquele que diz para nós: vós sois a luz do mundo. Observemos, queridos, a grande responsabilidade que hoje recai sobre nós. A igreja não está simplesmente, sacramentalmente, rememorando aquele acontecimento 40 dias após o nascimento de Jesus. A igreja está nos educando, a igreja está nos exortando para que sejamos luz. Jesus dirigiu a nós esta responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Não apenas aos discípulos, não apenas aos apóstolos, não apenas aos bispos e sucessores dos apóstolos, mas a todos os fiéis. Eu como cidadão solteiro, solteira, eu como pai, eu como mãe, eu como filho, eu como marido, eu como esposa, eu como avô, eu como genro, eu como sogro,
eu como patrão, eu como colaborador de uma empresa, eu como um político, eu como um magistrado, eu como quem pertence ao judiciário. Eu preciso ser luz. Jesus está dizendo para nós que se formos luz, queridos, a história começa a mudar. Porque é inevitável que a luz apareça. E quando somos luz, essa luz começa a irradiar-se. Essa luz começa a ser refletida. E o mundo tem sede de luz. São Paulo vai dizer para nós que quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas passaram-se. Uma nova realidade se estabeleceu. O encontro de Jesus provoca em nós uma iluminação. A luz de Cristo irradia-se em nós. E por nosso turno, começamos a irradiar a luz de Jesus. Então, uma primeira mensagem que gostaria de deixar para cada um de nós, e sobretudo para mim, queridos, é que sejamos luz. Que reconheçamos Jesus como luz do mundo. Que conheçamos e reconheçamos Jesus como aquele que abriu os nossos olhos quando estávamos em uma espessa escuridão, em uma treva tão profunda. Nós temos a responsabilidade de dizer ao mundo, como aquele homem que foi curado por Jesus, disseram para ele, mas esse que te curou é um pecador. E aquele homem respondeu, se ele é pecador, eu não sei, isso pouco me importa. O que importa é que eu era cego e agora eu vejo. Nós precisamos dar esse testemunho de Jesus. Quando tantas pessoas estão falando contra Jesus, estão pregando contra Jesus, mesmo instrumentalizando o nome de Jesus, é necessário que digamos, eu estava nas trevas. Mas agora eu vejo. Eu era cego, eu era perdido. Por sinal, uma canção que eu muito cantava antigamente, e diz mais ou menos assim: quando Jesus estendeu sua mão, quando Jesus estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem luz, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu tenho certeza, meu irmão, que todos nós temos muito para testemunhar de Jesus em relação a esta luz, em relação àquilo que nós mesmos éramos, em relação àquilo que hoje somos. Ah, missionário, mas eu estou muito longe da meta, e eu também, meu irmão. Eu reconheço não ser o cristão que Deus quer. Eu reconheço ainda tomar a graça de Deus em vão na minha vida. Eu reconheço o quanto não sou sólido, não em função da luz de Jesus, mas porque não tenho respondido adequadamente como Nossa Senhora da Luz, como Nossa Senhora das Dores, que escutou do velho Simeão, uma espada atravessará a tua alma. O sim que ela deu a Deus foi um sim indissolúvel. Não havia, não houve e jamais haverá um cartório, um juiz que possa dizer este sim pode ser rompido para que tu digas sim a uma outra pessoa, a um outro Deus. O sim de Maria é indivorciável. Ela manteve-se unida ao seu Filho Jesus, ao projeto salvífico de Deus, desde a encarnação até a hora suprema da cruz. Então, muitas vezes, queridos, a nossa história, ela não está plenamente iluminada por Deus,
por culpa nossa, porque não queremos olhar aos gigantes da fé, aos heróis da fé, aqueles que testemunharam Jesus na sua plenitude, com o próprio sangue. Não queremos olhar para a Virgem Puríssima, para Nossa Senhora da Luz, que quer iluminar as trevas que não pouco acompanham-nos. Simeão, um homem honrado. Simeão, um homem piedoso. Simeão, um homem que esperava a consolação de Israel e se guiava pelo Espírito Santo. Há muito a ser dito aqui, queridos, mas não quero estender-me. São Lucas, no momento em que está escrevendo, já falei um pouco, o contexto, o ano que ele está escrevendo esta sua obra. Não esqueça que São Lucas, ele vai escrever também o Atos dos Apóstolos. E ele vai começar o Atos dos Apóstolos com a magnífica apoteose do Espírito, com o Pentecostes. A oração unida, na qual Maria Santíssima está presente, vírgula, e Maria, a mãe de Jesus. Ele dá ênfase. É nós que muitas vezes não queremos enxergar isso, não queremos ver isso. Mas quando os autores evangelistas escreveram, eles já estavam pensando em tudo isso. Eles já estavam pormenorizando. E Lucas era um médico grego. O que ele escreveu foi dentro da mais alta e erudita cultura da época. Então ele vai falar da obra do Espírito. E ele começa a dizer que Simeão era um homem honrado, era um homem que esperava a consolação de Deus e que se guiava pelo Espírito Santo. Quanta beleza nesta liturgia hoje, queridos. Simeão, ele está representando o Antigo Testamento. Ele é um povo do Antigo Testamento. E muitas das vezes a gente abre a boca para dizer que o Espírito Santo ele vai começar aqui em Pentecostes. Simeão era um homem idoso. Se você for ver aquela outra mulher que vai aparecer lá, Ana, ela tem 84 anos. Então Jesus está com 40 dias de nascido. Coloca ali 84 anos para trás. É o Antigo Testamento puríssimo. É o Antigo Testamento puríssimo. Mas tanto Simeão como Ana eram pessoas cheias do Espírito Santo. E São Lucas está falando sobre este derramar, este mover do Espírito, este ser conduzido pelo Espírito. Ele está dizendo que Simeão, ele não apenas era um homem piedoso, ele não apenas esperava a consolação de Israel, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. E depois ele vai dizer, seguindo o texto, que o Espírito Santo lhe disse: tu não morrerás antes que veja o Messias. Tu não morrerás. Por sinal, meu querido, vamos tomar posse desta palavra? Uma palavra profética, uma palavra audaciosa, sobretudo para aquele que está com a vida por um fio, sobretudo para aquele que está sem esperança, sobretudo por aquele que está como aquela mulher do evangelho de ontem, que tudo já havia gasto com os médicos e ela só ia de mal a pior. Não tinha jeito. Era um caso sem cura. Gastou tudo. O Espírito Santo disse a Simeão: tu não morrerás enquanto não veres o Messias. Tomemos posse desta palavra, queridos. Deus, ele fala com cada um de nós: tu não morrerás enquanto não veres o Messias, tu não morrerás enquanto não veres a glória de Deus na tua vida, tu não morrerás enquanto não presenciares a salvação de Deus na tua história, na tua casa, na tua família.
E é este mesmo Espírito Santo. Lucas vai dizer que, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Movido pelo Espírito. Observe, 3 vezes, São Lucas está tocando no Espírito Santo. Por 3 vezes, ele está falando direto e relacionando o Espírito Santo ao Antigo Testamento, porque os profetas, eles foram movidos pelo Espírito Santo. São Lucas não está anulando a história do Antigo Testamento. Embora ele vá dizer com todas as letras que Jesus é a plenitude, ele plenifica o Antigo Testamento e ele joga a luz para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele se dá em função de Jesus Cristo, mas Lucas não está anulando a história do povo de Israel. E ele tinha motivos nacionalistas, ele tinha motivos intelectivos para desprezar o povo de Israel. Ele poderia deixar aquela história para lá, já que está começando com Jesus, vamos riscar tudo. Deixa essa história para lá, deixa essa cultura para lá, vamos começar daqui para frente. É exatamente o que Lutero no século XVI quis fazer. Vamos riscar 15 séculos de história e agora eu sou o novo Adão, nós vamos começar daqui para frente. É o que vai acontecer daqui para frente que vale. É a nossa interpretação, é o nosso conhecimento, é a nossa hermenêutica que vai dirigir os rumos da história cristã. A salvação vai começar a partir daqui. São Lucas não. São Lucas está relacionando 3 vezes o Espírito Santo ao velho Simeão, que era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, o Espírito Santo moveu-lhe ao templo. Simeão era um homem idoso, mas a sua velhice, queridos, não foi uma velhice fugaz, não foi uma velhice superficial. O que é que se espera da velhice, queridos? Quando passa dos 70 é só canseiro e enfado. Mas Simeão não era um homem cansado, Simeão não era um homem enfadado, Simeão era um homem que tinha a sua maturidade, a sua velhice sustentada pela esperança do Messias. Queridos, quem espera por Jesus, quem toma Jesus nos braços, quem tem Jesus no coração, quem entrega a sua vida para Jesus, morre em paz. Morre tranquilo, morre sereno. Mesmo que morra de forma trágica, como foram os apóstolos, como foram os pais da igreja, os padres apostólicos, aqueles primeiros papas que todos foram martirizados. Leiamos as atas de martírio que nos chegaram. Quem experimenta Jesus morre em paz. E Simeão é este homem que, ele diz, o teu servo pode ser despedido em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a luz. Agora, para mim, pode colocar o ponto final nessa existência, porque estou feliz, estou satisfeito, estou realizado. E aqui vai uma pergunta para todos nós. Será que somos pessoas realizadas? Não precisa ser velho. Com 15 anos. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, que estão na flor da vida, estão iniciando a sua história. Será que já são pessoas realizadas? Será que já fizeram a experiência de Deus na sua vida? Será que Deus é o seu norte? Será que Jesus é a dimensão mais profunda e essencial da sua existência? Será que, tal como Maria Santíssima, estão ocupados com Deus, com o querer de Deus? Isto é sério, queridos. Isto é muito sério, porque quando a nossa vida não é alimentada por Deus,
Nós somos pessoas vazias, somos pessoas frustradas, somos pessoas que não temos esperança. E o velho Simeão, ele vai na contramão de toda desesperança. O velho Simeão, ele vai na contramão de tudo aquilo que nos desestimula a sermos pessoas confiáveis, pessoas de fé. Pessoas que creem no transcendente, sobretudo diante das fronteiras abismais que nos cercam. Nesta festa da apresentação do Senhor, somos chamados, queridos, a ser pessoas realizadas, a ser pessoas de esperança, a ser pessoas que vamos ter uma velhice amparada por Deus, querida por Deus, abastecida por Deus. Não seremos pessoas frustradas, não seremos pessoas que vamos ficar 24 horas na frente de uma televisão, vendo todas as porcarias que se querem transmitir para nós. Não vamos ser teleguiados por essa filosofia tão maldosa, tão pecaminosa, tão destruidora, que a pretexto de entretenimento está destruindo. Queridos, as estatísticas que nós temos são absurdas, tanto em relação aos jovens como aos idosos. É algo absurdo. Aquelas pessoas que muitos jovens gostariam de ver nelas uma referência sólida, sóbria, eles não mais estão vendo e por isso estão vivendo uma vida totalmente alienada, largada, subversiva, entregue a qualquer coisa, porque estão dizendo, para minha história ser desse jeito. Olha como está esta pessoa. É algo, queridos, isto aqui são pesquisas científicas, sejam os jovens, sejam os adolescentes, sejam os idosos. Há uma pesquisa catastrófica envolvendo essas faixas etárias. E o que está por trás disto, queridos? Não é a ausência de Deus? A ausência de Jesus Cristo? A ausência de entregar a sua vida a Jesus desde a infância? Tudo isto, queridos, tem a ver com a luz de Jesus que deve entrar na nossa vida, a luz de Jesus que deve entrar na nossa história. Vamos já terminando esta reflexão. Mas enquanto Simeão estava com o menino Jesus nos braços, falando aquelas coisas tão poderosas e certas para Maria Santíssima. Só um parêntese aqui, queridos. Você está vendo o que é profecia? Você está percebendo o que é profecia? Vamos parar com essas brincadeiras. Vamos parar de querer transmitir aos outros aquilo que não é, aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não revelou. Simeão estava sendo um profeta de Deus. Uma espada atravessará a tua alma, e tudo aquilo que ele falou cumpriu-se ipsis literis. Nenhuma vírgula caiu por terra, nenhum assunto, uma pontuação, um acento caiu por terra, tudo cumpriu-se. Nós não temos necessidade de estar inventando coisas. Não há necessidade disso, queridos. Para que instrumentalizar o Espírito Santo? Não ao favor de Deus, mas a nosso favor. Porque queremos que o nosso nome seja conhecido. Queremos que sejamos conhecidos como os profetas. Os homens de Deus. Aquele prenuncia, aquele prediz, aquele revela, aquele profetiza. Não tem nada a ver com Deus. Tudo tem a ver apenas conosco, com o nosso ego, que precisa ser massageado de maneira tão hostil e diabólica, que perverte a fé, que vai contra a sã doutrina. Enquanto Simeão está com o menino nos braços, falando palavras tão poderosas, falando da esperança, falando da luz, falando da abertura dos olhos, entra no templo
a profetisa Ana. E aqui nós temos 3 fases da história de Israel. A sua virgindade. Israel viveu a sua fase de pureza, de virgindade. Israel viveu a fase de mulher casada. Ana viveu 7 anos casada com seu marido. É um tempo perfeito. Israel viveu este momento, queridos. Israel viveu a plenitude de Deus e jogou fora. 7 anos. Israel esteve casada um tempo de perfeição com aquele que é perfeito. Aquele que é tudo. Aquilo que não deixa termos sede de nada. E mesmo assim, Israel abandona aquele que preenche todos os espaços da nossa vida e vai atrás dos ídolos. E profana o nome do Senhor. E por causa disso, agora Israel vai ter uma terceira fase, que é a fase da viuvez. Isso está relacionado em uma só pessoa, Ana. A fase da virgindade, a fase do casamento de 7 anos, e agora ela é uma mulher viúva. E São Lucas ainda vai dizer que ela tinha 84 anos. 8 e 4 são 12. Nós estamos vendo ali literalmente o Antigo Testamento, queridos. A transição do Antigo para o Novo Testamento. Nós estamos enxergando São Lucas valorizar o Antigo Testamento de tal forma, de tal maneira, para dizer aos seus leitores, para dizer ao seu querido e excelentíssimo Teófilo, que Jesus não é uma brincadeira. Jesus não é um faz de conta. Jesus, ele não anula a história do ser humano, mas ele a planifica. Ele dá a essa história tudo aquilo que é necessário para que ela seja plena. Então São Lucas, ele está colocando este episódio de forma tão teológica. 3 fases da história de Israel. Deus 3 vezes santo. O Deus de Israel é o Deus que era adorado como aquele que é o Deus 3 vezes santo. Ela ficou casada há 7 anos com seu marido. 7 é o número da inteireza, da perfeição, da plenitude divina. E agora tem a fase da viuvez. Só que nessa fase da viuvez, Ana, ela não deixa o templo. Ela não abandona o Senhor. Ela continua confiando no Senhor. Ela entrega a sua vida ao Senhor e continuamente ela estava no templo, adorando, louvando, à disposição de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, vão dar lugar agora para o grupo apostólico, para os 12 apóstolos, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Estes números não estão aqui, queridos, por um acaso. Estes números não estão aqui para encher página. Enquanto Simeão está com o menino Jesus nos braços, a profetisa Ana entra no templo. Leia com calma. O versículo 38 diz assim: e sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela chegou naquela hora. Você prestou atenção ontem na primeira leitura e no Evangelho? Davi estava em Jerusalém quando 2 emissários foram levar-lhe a notícia trágica de que seu filho Absalão havia morrido. Prestou atenção nisto? E quando ele teve certeza que seu filho estava morto, ele vai dizer: Absalão, Absalão, meu filho, porque eu não morri no teu lugar?
É o rei amoroso. É o rei que não despreza o seu filho, mesmo tendo insubordinado-se contra seu pai, mesmo tendo conspirado contra seu pai, mesmo tendo levantado um exército de Israel para lutar contra seu pai. Davi não se alegrou com a morte daquele filho, pelo contrário, chorou amargamente, e lemos no relato sagrado que aquele dia de vitória se transformou num dia de tristeza. Foi conhecido de todos que o rei estava melancólico, o rei estava arrasado, porque o seu filho Absalão, mesmo sendo rebelde, mesmo conspirando contra ele, mesmo causando humilhações para o seu pai, ele o amava profundamente. Isso é Deus conosco, queridos. Mesmo a gente se revoltando contra Deus, nem por isso Deus nos abandona, nem por isso Ele deixa de nos amar, porque Ele quer a salvação do pecador, Ele quer que o pecador se converta e viva. Um emissário, 2 emissários, foram dar essa notícia para o rei Davi. Nós vimos isso ontem no Evangelho. Vimos isso ontem no Evangelho e preste atenção nisso. Jesus está indo com Jairo, o principal da sinagoga. São Marcos está dizendo ali no Evangelho de ontem que o principal, o maioral, o chefe da sinagoga, judeu, ele creu em Jesus. Ele curvou-se a Jesus. Ele está dizendo para o seu povo judeu que eles precisam curvar-se a Jesus Cristo. Porque o chefe da sinagoga, Jairo, ele curvou-se, ele foi ao encontro de Jesus, ele reconheceu Jesus como aquele que podia mudar os rumos da história da sua filha, que estava gravemente doente. Só que enquanto Jesus vai com Jairo, uma mulher toca nas suas vestes, e aquilo levou tempo suficiente para que um emissário chegasse e dissesse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Não adianta mais nada. Observe, queridos, faça um paralelo sóbrio com o que Simeão vai dizer a respeito de Jesus. Como ele esperava a consolação de Israel. Quando Mateus diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele está evocando todos estes acontecimentos. O que foi que nós vimos ontem? Davi chorando pelo seu filho Absalão, que havia morrido. E morrido no pecado, da rebeldia, da desobediência. No Evangelho, a gente encontra Jairo suplicando pela sua filha que estava gravemente ferida, ou seja, ele não queria que a sua filha morresse, por isso ele foi ao encontro de Jesus, porque sabia que Jesus era a luz que iria iluminar as nações, que iria iluminar as trevas da dor, as trevas da desilusão, as trevas de ver uma filha prestes a morrer, as trevas que Davi presenciou no seu filho, o seu filho Absalão morto. Ele chegou a dizer: porque eu não morri no teu lugar, meu filho Absalão. É um lamento estrondoso, queridos, que fala muito a nossa alma. Mas Davi não presenciou esta luz que Simeão hoje está vendo e está falando. Não tinha ali Jesus para resolver o problema daquele pai que era rei de Israel. Enquanto Jesus está envolvido com aquela hemorraíça, um emissário chega e diz para Jairo: acabou, Jairo. Terminou. Não tem mais jeito. Tua filha já está morta. Queridos, uma coisa é dizer para o presidente das Nações Unidas: o teu filho morreu.
Uma coisa é dizer para Bill Gates: o teu filho está morto. Uma coisa é dizer para o homem mais poderoso do mundo: o teu filho, o teu pai, o teu irmão, aquela pessoa que mais amas morreu, está morta. Outra coisa bem diferente é dizer isso para quem está com Jesus. Jesus estava perto de Jairo e ele escutou aquela notícia. O rei Davi não pôde fazer nada pelo seu filho. E Jairo também não podia fazer nada para sua filha. Contudo, ele estava perto daquele que é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que morra, viverá. E Jesus foi com ele. Porque Jesus é a luz suficientemente capaz de dissipar as trevas, inclusive da morte. É dessa luz, queridos, que esta festa hoje está falando para nós, a festa da apresentação de Jesus no templo. São Lucas está trazendo para nós uma verdadeira catequese, uma verdadeira faculdade de teologia catequética, para que nós alicercemos a nossa fé naquele que é a luz, naquele que consegue tirar-nos da sepultura, daquele que diz para aquele que está morto: ele apenas dorme. Será que hoje não estamos precisando dessa luz da nossa vida? Será que o missionário não está precisando desta luz na sua vida? Será que verdadeiramente já encontramos a luz de Jesus Cristo? É oportuno, queridos? É imperioso? É urgente que queiramos ter os nossos olhos abertos, como Saulo teve seus olhos abertos, não obstante o tamanho da sua cegueira? É preciso que acolhamos esta luz na nossa casa, na nossa vida, porque muitas vezes as trevas assumem e ocupam todos os espaços da nossa casa, por mais iluminados que estejam com essas lâmpadas artificiais, e essas lâmpadas artificiais, esses faróis, esses refletores, não são capazes de eliminar as trevas que muitas dores trazem para nós, que muitas aflições trazem para nós, que muitas angústias trazem para nós, que muitos diagnósticos trazem para nós. Jesus precisa escutar e nós precisamos dizer para ele: meu filho já morreu, Jesus. Minha filha já morreu, Jesus. O médico já disse que não tem mais jeito. O médico já disse que não tem mais tratamento. O médico já disse que não precisa fazer mais nada, é só esperar a morte, como aquela viúva que tinha um pouco de lenha, azeite e farinha, para fazer um bolo para si, para seu filho, e depois deitar e esperar a morte. Nós precisamos permitir que esta luz entre na nossa vida hoje, queridos, porque talvez a nossa vida, a nossa família, os nossos empreendimentos estão cheios de trevas e Satanás quer que a gente creia que Jesus está dormindo, que ele não se importa conosco. Ele está lá na parte de trás, ele deveria estar na proa da embarcação, ele deveria estar enfrentando as tempestades de cara erguida, de olhos abertos, mas ele está lá em cima de um travesseiro dormindo na parte de trás, enquanto nós estamos aqui desesperados. Nós precisamos desta luz hoje, queridos, porque Satanás está colocando em xeque a nossa fé, como colocou em xeque a fé de Pedro, e Jesus teve que dizer-lhe: eu rezei por ti, porque o diabo quis te peneirar, Pedro, e tu não irias aguentar. E por isso eu rezei por ti, eu clamei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Deixemos que Nossa Senhora da Luz entre na nossa vida agora, queridos. Deixemos que Nossa Senhora da Luz entre nos espaços
escuros da nossa vida, da nossa existência, tudo que para nós está configurando-se como trevas, que não existe luz que a dissipe. Deixemos que Nossa Senhora da Luz traga a luz do mundo para a nossa vida. Ela sabe como fazer. E é necessário que a gente vá aos seus pés. É preciso que nós estabeleçamos uma amizade com ela, com Nossa Senhora da Luz, através das nossas orações, através do Santo Terço, através do Santo Rosário. Porque lá vamos encontrar o roteiro certo para encontrar essa luz. Não há ninguém que perto de Maria Santíssima não encontre a luz do mundo, Jesus Cristo. Um dos nomes do Espírito Santo é que ele é luz, é que ele é fogo. E São Lucas está falando de tudo isto. Inclusive, ele está referindo-se em Simeão e Ana, aquela profecia do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Simeão e Ana sonharam com o sonho de Deus. Simeão e Ana tiveram uma vida alicerçada em Deus e preenchida por Deus, por isso a vida deles foi uma vida feliz e satisfeita, mesmo quando viúva, mesmo quando idoso. Eles eram pessoas felizes, porque eles eram consolados por Deus. Nos últimos dias, o Espírito do Senhor descerá sobre toda a carne. E esta profecia já cumpriu-se ali no templo, no dia da apresentação do Senhor, porque ali houve profecia. Não apenas os jovens, mas o velho Simeão estava profetizando, a viúva Ana, aquela anciã, também estava profetizando, ou seja, as previsões do profeta Joel, com a chegada de Jesus, elas ganham dimensões novas, porque se são apenas os jovens, os mancebos que irão profetizar, ali no templo, Simeão e Ana estavam profetizando. É um novo mover do Espírito. Não é mais uma questão de idade, não é mais, a profecia não está mais ligada à maturidade, aos anos de vida, mas está ligado àqueles que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo se manifesta, que o Espírito Santo possui, que o Espírito Santo dirige. E Simeão era dirigido pelo Espírito Santo. Deixemos, queridos, que hoje o Espírito Santo dirija a nossa vida. Deixemos que ele conduza a nossa história, sem barganhas, sem manipulações, sem instrumentalizações do Espírito. Mergulhemos apenas nesta grande profecia que as Escrituras, que a liturgia traz para nós. Mais uma vez, assim como no Natal, assim também hoje, na apresentação do Senhor. Lídia, minha filha, vamos terminar esse momento, canta alguma coisa. Chega mais para cá um pouquinho para a tua voz aparecer. Enquanto a minha filha louva o Senhor, coloquemos-nos diante de Deus, louvemos o seu santo nome, bendizemos a Ele, bendigamos a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Cantar o refrão do Salmo de hoje. Vamos cantar o refrão do Salmo de hoje. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ele cura, ele ressuscita, ele acalma tempestades, ele repreende as legiões que insistem em desconstruir, em ridicularizar a nossa vida e a nossa história. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, pela intercessão de Nossa Senhora das Candeias, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.